conhecer esta igreja. A gente tem ministrado em várias igrejas aqui em Campos Goytacazes, não só em Campos, mas em várias igrejas, não só no Brasil. Deus tem levado para muitos lugares, conferência com mulheres, mês de março nós estamos aí com uma agenda para ministrar em vários lugares, para falar para o corações conferências de mulheres. Mês de março, depois em maio nós estaremos também, em julho estaremos na Igreja Batista Paraupeba, em Pará, também ministrando a conferência e falando para os casais. E é interessante que sempre Deus falava assim, igreja da cura, né? Jedaia falava muito desta igreja. O tempo que ela estava aqui ministrando, dando aula, a nossa conexão também com a pastora Érica, Edson, que teve um tempo lá em Macaé, também dando liderança, deu um treinamento de liderança. Ele não lembrou, mas eu lembrei ele. E aí nós estamos aqui, recebemos esse convite tão especial e honroso para estar aqui nesta noite. O que muda a nossa história são as nossas decisões. Nesta noite tem muitas decisões a ser tomadas. Nesta noite tem histórias que serão impactadas. Nesta noite muita gente vai sair daqui, pessoas sairão daqui com algumas decisões, ciclos fechados que precisam ser conectados em Deus. Então o que vai mudar a sua história são as suas decisões. Cada culto, cada encontro com Jesus é uma decisão. Cada encontro que você tem com um grupo, com a amizade, com os irmãos, com a sua família, com a empresa, é uma decisão. Então nós estamos começando a semana de fevereiro. Então temos decisões para tomar, sim ou não? Temos decisões. E se você veio nesta noite aqui, porque Deus requer de você decisões. Há alguns direcionamentos de Deus para o seu coração nesta noite. Então abra sua Bíblia, o livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. Capítulo 18. Nós estaremos lendo os versos de 1 ao verso 6. Para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Esse é um tempo precioso. Olha a pessoa do seu lado aí. Olha para ela. E diga assim para ela: que bom, eu estou com você nesta noite. Mas eu quero contar com a sua ajuda. Ore por mim. Para que eu possa receber o maná dos céus. E que Deus abençoe a minha vida, a minha família, a minha semana e a minha geração. Ore por mim. Ore por áreas que eu preciso fortificar. Amém. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. E o texto nos fala de uma forma muito específica aquilo que Deus tem para nós. Na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui, disse Jeremias, casa do oleiro. E vi na casa do oleiro, vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se, quebrou-se em suas mãos. E ele refez, talvez em versões aí, NVI, mensagem bíblica diz, e ele desconstruiu, e moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade evangélica da cura. Você pode repetir comigo então, verso 5? Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade evangélica da cura. O Senhor
será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade da cura. Assim são vocês nas minhas mãos. Feche os seus olhos mais uma vez. E peça ao Senhor que Ele fala claramente ao seu coração. E que você saia daqui transformado, abençoados, lapidados pela palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, ser engrandecido, ó Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Louvado seja o teu nome, porque nós estamos nesta noite reunidos em teu nome. Estamos aqui, ó Deus, porque entendemos que o Senhor é precioso para nós. O Senhor é especial, majestoso. Nós te amamos, papai. Nós entendemos que vir à casa do Senhor é um recomeço, é honrar, é agradecer pelo que o Senhor fez e o que o Senhor fará nas nossas vidas, ó Pai. Então, ó Deus, se agrade do nosso culto. Receba o culto nesta noite. Receba, ó Deus, com bom cheiro suave em tua presença. Receba cada adoração, cada louvor, cada oração, ó Deus, cada intercessão diante do Senhor. Porque muitas vezes não sabemos como falar, mas graças a Deus é o Espírito Santo. Ele leva até o Senhor com gemidos inexprimíveis. Não sabemos como expressar, não sabemos como pedir, mas o Senhor, obrigado pelo Espírito Santo, o amigo, o companheiro de todas as horas. Então, ó Deus, fale conosco nesta noite. Fala de uma forma tão específica aos jovens, às crianças, aos casamentos, à tua igreja, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, queridos. É um texto conhecido, muito conhecido. E é interessante que Deus começa a confirmar muitas coisas. Irmão Edson nos chamou ali para orar. Período de intercessão com as irmãs. E imediatamente Deus falou para a irmã: reconstrói vasos. Reconstrói vasos. Fala para os vasos nesta noite. Opa! Deus está confirmando. Hoje durante a tarde eu estava entendendo de Deus o que falar nesse tempo. Para esta igreja, para o coração desta igreja, para o seu coração. Não o que eu queria falar, não o que eu gostaria de falar, mensagem pronta, mas aquilo que Deus estava ardendo durante a semana. Eu e Rômulo temos lido um livro, Lugar Secreto, do Bob Jones. Um livro maravilhoso que eu convido a você a ler, que fala Lugar Secreto. E ele, no primeiro capítulo, ele começa a dizer que há um convite. Há um convite da parte de Deus para estarmos em um lugar secreto. Deus nos convida todos os dias, todas as horas, para o lugar secreto. E esse lugar secreto é quando Ele nos chama para compartilhar aquilo que está no seu coração. E há um convite. Todas as horas temos um convite de Deus. Todas as horas temos o convite de Deus. E esse texto é um texto que você já ouviu falar? É uma parábola. Pastor, uma parábola? Sim, uma parábola. No Antigo Testamento, no Novo nós temos tantas parábolas, mas há uma parábola muito interessante aqui. Há uma parábola que fala de um diálogo muito interessante. Um diálogo de Jeremias com o Senhor. Há um convite de Deus, do Senhor, para Jeremias. Levanta-te e posiciona. Deus fala para Jeremias levantar e se posicionar diante de uma situação. Eu sei que eu e você vivemos momentos de gangorras muito difíceis. Eu sei que você e eu temos momentos frágeis da nossa vida. Nós temos momentos que estamos lá em cima com Deus. Nós estamos numa conexão, uma frequência maravilhosa com Deus. Mas talvez em alguns momentos nós temos uma frequência baixa com Deus. Isso se chama gangorras da nossa formação espiritual diante do Senhor.
É preciso a gente voltar-se para essa jornada da espiritualidade com Deus. E Deus começa a chamar Jeremias para se levantar e para se posicionar. Quando nós ouvimos esse texto, fala sobre o vaso, tem o oleiro, mas tem alguma coisa muito importante, uma conexão, algumas direções de Deus para esse texto, para a sua vida. Há duas palavras que Deus fala: desconstruir e reconstruir. Desconstruir e reconstruir. Guarda essa palavra aí. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos desconstruir coisas que nós formamos, coisa que nós já formamos da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, da nossa formação com Deus, mas precisamos também reconstruir. Muitos de nós temos vivido esse tempo. Aliás, o ciclo é esse: desconstruir e reconstruir. Desconstruir e reconstruir. E nessas gangorras de sentimentos, com essas oscilações de comportamentos que nós estamos tendo, com essas transições, muitas vezes nós estamos levantando as mãos para os céus, dizendo: Deus é grande, é um gigante, Deus é isso. Mas às vezes no final do nosso dia, talvez no final de semana, nós estamos abatidos. Nós estamos lá em cima, exaltando Deus, mas nós estamos lá com o nosso coração quebrantado, um coração triste, um coração cheio de dúvida e cheio de questionamento. Será o que Deus quer de mim? Será o que Deus requer de mim? Qual é o propósito de estar aqui nesta vida? Existe um propósito de estarmos aqui hoje. Existe um propósito, existe uma missão de cada um de nós. Existe uma missão que Deus entregou para nós. Existe uma missão que Deus entregou para você, para jovem. Existe um propósito. Nós estamos aqui para gerar propósitos. E quando nós terminamos o dia, muitas vezes questionamos: Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse casamento? Por que eu estou nessa empresa? Por que eu estou nesse relacionamento? Por que eu estou nessa fraqueza todos os dias? Essa pergunta estava envolvendo o coração de Jeremias. O que preciso fazer? Queridos, é tempo de se levantar. Dia 5 de março vocês começam o quê? É tempo de se levantar. É tempo de levantarmos e irmos para um lugar secreto. E ir para um lugarmos para conversar com Deus. Eu e Deus, você e o papai. E é interessante que quando começa esse diálogo, vem comigo nesse texto, porque eu amo esse texto, porque muitas vezes no meu devocional, na minha solitude com Deus, Deus começou a dizer: e essa palavra veio a quem? Não, eu não estou pregando para pouca gente não. Deixa a Bíblia aberta aí. E essa palavra veio para quem? Jeremias. Da parte de quem? Do Senhor. E viste um convite, Deus fez um convite: olha, Jeremias, eu estou te convidando, vá à casa do oleiro. Deus pede a Jeremias para levantar. Talvez na sua versão está dizendo assim: vá à casa, desce. Talvez na sua versão está dizendo assim: desce. Movimenta, Jeremias. Eu preciso falar com você, mas existe um lugar estratégico. Existe um lugar certo que eu quero falar com você. Eu fico imaginando o texto, porque Deus podia falar com Jeremias ali, não podia sim ou não? Podia. Deus, você está falando comigo, então fala aqui. Mas Deus tinha um lugar diferente para Jeremias. Vá à casa do oleiro. É interessante porque eu e pastora Aé temos uma conexão, e eu, Rosângela, Rose, e eu falar assim no final do culto: Rose, eu tenho uma coisa para falar para você. Só que não vai ser aqui não. Vai ser amanhã. Depois te ligo. Porque é algo que eu não posso falar aqui. Mas há algo que eu preciso falar com Rosângela. É eu e Rose. Você está ligado aí? Está ligado aí? Você já pegou o texto? Você já pegou o texto? Vem comigo.
Existem momentos que Deus não vai falar com você naquele momento, mas vai falar em outro lugar com você. Ele pode falar com você no hospital, Ele pode falar com você ali sentado no ponto do ônibus. Ele vai falar com você ali conversando com um amigo que você convidou para tomar um café. Ele tem a hora certa de falar com você. Jeremias, Deus fala com Jeremias, existe um lugar, vai à casa do oleiro, é lá que eu quero conversar com você. Você pode sair deste culto aqui muitas vezes, talvez pensando assim, Deus não falou nada comigo. Deus não falou comigo, mas você vai para casa, Deus fala com você. É uma conversa, é uma ligação, é um hashtag no Instagram, na rede social. Deus começa a falar. E Deus fala assim, Jeremias, vai à casa do oleiro, e ali você me ouvirá. Lugar secreto. Mateus capítulo 6 diz, o teu pai que te vê em secreto, te abençoará. Haverá recompensa quando você estiver no lugar secreto de Deus. Você precisa estar estrategicamente vendo um lugar especial, porque ali você vai ouvir da parte do Senhor. Levanta e se posiciona. É essa palavra que Deus quer trazer para você nesta noite. Levantar, se posicionar. Levantar. E a palavra de Deus fala, levante, vai para a casa do oleiro. É interessante que Jeremias, ele começa a dialogar com Deus e ele vai e obedece. Eu quero dizer uma palavra para você. Na jornada espiritual com Deus, não podemos ficar na zona de conforto. Há muita gente na zona de conforto. Deus convida para você sair daqui e é algo estratégico. É algo funcional. É algo de geografia. Deus trabalha na geografia espiritual. Ele diz assim, você vai a essa casa, porque você vai me ouvir. O que você precisa ver, você vai entender. E Jeremias vai na casa do oleiro. Mas por que na casa do oleiro? Por que na casa do oleiro? Ele precisou fazer levantar e descer. Levantar e descer. Movimento estratégico de um ser humano. Querido, olha só, presta atenção. O objetivo da vida é entrar e fechar. A vida tem esse ciclo na nossa vida. A vida tem esse ciclo de você entrar e fechar. Todo mundo entra no relacionamento e fecha. Você entra em um relacionamento, você entra em uma empresa, você entra em uma coisa, você entra em um lugar e você fecha. Ciclos precisam ser fechados. Então Deus chama Jeremias, vá neste lugar que eu vou ouvir, eu quero que você veja o que eu estou fazendo na vida daquele, eu estou fazendo no vaso. É interessante porque essa dimensão estratégica de Deus falar com Jeremias, levanta e se posiciona, levanta e anda, que Deus fala assim, vai lá e vê que eu estou o quê? Trabalhando. Deus me deu uma conexão tão linda quando eu vi esse texto. Porque é preciso vir à casa do Senhor para ver papai trabalhando na vida dos irmãos. Deus falou isso. Você precisa ir à casa do oleiro, ver Deus transformando vidas, ver Deus agindo na vida das pessoas, ver Deus suprindo a necessidade dos irmãos. Você precisa estar aqui na casa do oleiro. A gente precisa estar aqui, tem uma necessidade, nós temos uma necessidade de estar aqui na casa de papai para ver Deus agindo também. Mas pastora, para ele não age em outros lugares? Haja, mas aqui é a casa da transformação e da moldação. Aqui é a casa do pai. E na casa do pai tem os filhos. Não tem filhos prediletos. Não tem filhos prediletos. Tem filhos especiais. Então, quando eu estou na casa de Deus, Ele começa a transformar, desconstruir e
dentro de Lusiânia. Então diga para a pessoa do seu lado assim: temos uma necessidade de estar na casa de papai. Você lembra quando Jesus teve uma reunião com os discípulos? Uma reunião de porta fechada. E aí essa reunião, ele já havia sido crucificado, ressurgiu, tal, teve a ressurreição dele. E aí quem aparece nessa reunião? Quem não estava nessa reunião? Quem não está nessa reunião? Tomé. Tomé não estava nessa reunião. Está desiludido, triste, porque o Senhor dele havia sido crucificado. Ele nem sabia que tinha ressuscitado, olha só. E aí quando os discípulos viram Jesus, as marcas, assim, Tomé, ele estava lá na reunião, você não estava na reunião? Por isso que eu falo, é bom estar na casa de papai. Porque quando você está aqui, você sabe o que está acontecendo. Há uma conexão familiar. É igual reunião de família. Se você não ficar entendendo o que está acontecendo na sua família, você não sabe de nada. Quem está doente, quem precisa de uma conversa, quem precisa de cura, quem precisa de estar ao lado, é preciso estar ali no meio. E o texto profético diz para mim, nesta noite, para você: vá à casa do oleiro e você vai ver trabalhando o vaso com roda. Gente, eu fui pregar em uma igreja em Macaé e o tema foi esse. E eu lembro que tinha uma pessoa trabalhando, Juan, com a máquina, com a olaria. Sabe, Edson? Sabe, pastor? Estava assim, ó, moldando uma máquina, moldando vaso, a roda. E aí, de propósito, o oleiro que estava moldando ali, ele quebrava e ele moldava de novo. E fazia com a própria máquina. E eu falei, meu Deus, como que o Senhor nos molda? Todo dia o Senhor nos desconstrói, para a gente depender dEle. Nós dependemos do Senhor. Ninguém pode dizer assim, eu faço, eu posso, eu quero, eu vou chegar lá. Não, sem mim nada podeis fazer. Dependência de papai. Todo dia o Senhor nos convida a moldar-nos. Todos os dias. Você sabia disso? Quando você vai para o lugar secreto. Eu e Rômulo estamos numa jornada de leitura bíblica. E a gente está lendo o livro de Gênesis. E ele fala assim, meu Deus. Eu falei, está vendo? Olha só. Quantas vezes nós lemos esse texto e não vimos? Novidade, cada vez que você lê a palavra é uma novidade. Deus vai moldando você. Eu duvido que você lê a palavra e não sair quebrantado. Você lê o Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias, mais que Bolt. É a misericórdia do Senhor que corre atrás e você fica... E a misericórdia está vindo a misericórdia. Não. Ué. Chega perto da misericórdia. Deixa eu chegar perto de você. Tome posse da misericórdia. Ela está atrás de você todos os dias. E você está afastando da misericórdia de Deus. Deixa Deus te alcançar. Deixa Deus te alcançar. Deixa Ele reconstruir sua vida, seu casamento, seu relacionamento, sua jornada com Deus. Reconstruir. É tempo de levantar e se posicionar. Desce, saia da zona de conforto nessa noite. Deus quer uma dinâmica de vida com Ele. Vida espiritual é dinâmica. Não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado. É tempo de movimentar a sua vida com Deus. Nós estamos só começando o ano 2023. Tem alguns meses aí para a gente poder reajustar, mas se reajuste com Deus, com a conexão com Deus. E aí o texto vai ainda entrelaçando. Mas o vaso de barro que estava formando, estragou, gente? Em suas... Presta atenção nisso, risca aí.
Mas o vaso estragou nas mãos de quem? Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. O vaso estragou nas mãos de quem? Do oleiro. Nas mãos dele. Não é na mão de Satanás, não. Para aí. Você está delegando a coisa a Satanás? Não. Está nas mãos de Deus. Quando Deus permite, Ele reconstrói. Ele está dominando tudo. O governo é dele. O governo é dele. Está nas mãos dele. Estraga, mas Ele reconstrói. É Ele que reconstrói. Você lembra lá de Jó? Quando Jó estava lá, destruído, mas Deus estava no controle de tudo. É Deus que está no controle de tudo. Para de delegar coisas que não tem nada a ver. E aí, estragou nas mãos dele. E ele fez o quê? Refez. Moldando outro vaso. Mas agora eu quero que você circula aí. De acordo com a sua... anota aí. De acordo com a sua... conforme a sua vontade. Jonas... Deus falou assim, vai para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. Mas chegou do jeito de Deus, todo lambido, cheio de vômito, mas chegou do jeito de Deus. Deus trabalha conforme a sua vontade. Está doendo? É na vontade de Deus. Pastor, mas não estou aguentando, pastor, porque é muito sofrimento, é muitas situações que não aguento. Mas está sendo do jeito de Deus. Se é do jeito de Deus, aguenta, porque vai passar. É do jeito de Deus, não tem no jeito nenhum, queridos. Deus tem um jeito estratégico de nos moldar. Você acha que casar com Rômulo, Freumático, existe uma estratégia de Deus? É, uma estratégia de Deus. Para me moldar, a colérica, a sanguínea. Dá para trás, Luziane. Chega no nível dele. Deus vai transformando conforme o seu querer. Esse vaso estava nas mãos do Pai. E foi da forma dele, do jeito dele, para que Jeremias entendesse que estava transformando e precisava moldar a comunidade de Israel. Comunidade cura. Deus quer que você se levante. Pastor, mas levantar aqui na igreja? Não, na sua casa. Começa a orar pela sua casa. Ore. Quarto de guerra. Começa a orar na sua casa. Começa a marcação territorial. Começa a orar pela sua família. Levanta, se posiciona. Chega de ficar sentado. É hora de movimentar. É hora de ter uma vida, espiritualidade movimentada com Deus. Deus quer vida dinâmica. E essa vida dinâmica tem que ser do jeito dele. O vaso, nós somos o vaso. Nós somos essa argila que está moldando todos os dias, gente. Você era a pessoa, a mesma ontem? Claro que não. A Luziane de ontem não era hoje. É outra, é outro sentimento. É outra dinâmica. Porque é do jeito de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Eu quero que você caminhe com Deus, pedindo ao Senhor que Ele traga algo direcionado para você neste tempo. Levanta e se posiciona diante dEle. Talvez há pessoas nesta noite que precisam se posicionar. Pastora, eu não estou entendendo, eu vou ser mais clara. Se levantar e tomar uma decisão ministerial. Família, emprego, trabalho, profissão, vestibular. Vou ser mais clara ainda, pastor, eu preciso o quê? Mais me posicionar. Posicionar diante de Deus. Ter um tempo, lugar secreto com o Senhor.
Pastor, eu preciso. Sim, você precisa. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que estão assim, pastora, está doendo. Mas eu vou dizer que vai chegar do jeito de Deus, tá? Deus só está preparando o ambiente. Deus só está preparando o lugar. Mas vai chegar do jeito de Deus. Porque todos os dias somos um barro. Todos os dias estão moldando. É desconstruir e reconstruir. A dinâmica da vida é essa. A dinâmica da vida é essa. Amanhã você reconstrói, depois você desconstrói. Mas sempre peça ao Senhor que seja do jeito de papai e não do seu jeito. Tem uma música que diz que Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Há um alimento. E há uma promessa do Senhor. Rômulo vai estar ministrando uma música neste momento, nesse tempo. Deus de promessa. A Bíblia nos traz essa promessa de Deus que enquanto Deus está trabalhando, Ele está agindo. Porque Deus é um Deus que fala em todo o tempo. Mas eu quero que você não perca a conexão. Continue orando. Porque ainda não terminou, ainda não. Só estamos na fase de construir, desconstruir. Desconstruir. Mas eu quero que nesta noite nós vamos tomar decisões. Decisões que sejam para a sua vida com Deus. Para a dinâmica sua com Deus. Enquanto o Rômulo esteja louvando, ministrando, você fecha os seus olhos. Começa a orar. Ore ao Senhor pela sua vida. Ore ao Senhor para que Ele mostre direções, direcionamentos. Você quer viver desalento ou esperança? Há uma pergunta. Você quer viver no desalento? Na esperança. Glória a Deus. Você pode cantar juntos. Sempre atentos permanecem em mim. Esse é o Deus de promessa. E os seus ouvidos, glória a Deus, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Esse é o Deus. Posso até chorar. Olha aí, olha o processo de desconstruir. Mas a alegria vem de manhã. Olha aí a reconstrução de Deus. És Deus de perto. Ele é o Deus de perto. E não de longe. Glória a Deus. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Esse é o Deus. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Esse é o Deus. Deus de aliança, esse é o Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo podes mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu quero orar por você nessa noite. A mensagem é essa: levanta e se posiciona. Não há mais tempo para se perder. Há um tempo de movimentar a vida com Deus. Existe um propósito. A mensagem de Deus neste tempo é levantar e se posicionar em alguma coisa que Deus está te chamando. Eu quero orar por você nesta hora. E eu quero que você se posicione e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Em nome do Senhor, pode vir. Pastora, eu preciso me posicionar em alguma área. Eu preciso.
E Deus falou para mim que eu tenho como sair daqui. Eu tenho que me posicionar. Então vem aqui em nome de Jesus e ajoelha. Pastor, eu preciso me posicionar. Alguma área que eu preciso me tomar rédea, eu preciso, é um autogoverno. Ouse governar. Há um propósito de governar. Deus nos deu esse governo e precisamos governar aquilo que Deus tem nos dado. É a sua casa, são as suas finanças, é a sua vida profissional. Pode trazer, pode vir em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Existe alguma área que você precisa se levantar e posicionar? Esse é o tempo. Deus falou para mim à tarde. Existem pessoas que precisam se levantar, precisam se movimentar, precisam sair da zona de conforto e começar a governar e começar a dominar aquilo que Deus tem te dado. Esse é o tempo.